Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Shibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Pessoal, hoje, outra coisa. Queria entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda bastante a gente nessa luta diária de geração de conteúdo sobre pesca para você. Todo dia aqui no canal, às 18 horas, tem um vídeo de pesca, ok? Sobre pesca. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que um inscrito me fez um questionamento logo após o Natal. Sobre salvar iscas. Vale a pena, não vale a pena? O que usar, se eu já usei, se eu já vi usar. E relatos de pessoas... Na verdade, eu vou falar sobre o que eu já usei, se eu já usei, o que eu já usei, o que eu já vi usar e relatos de pessoas que são de minha confiança e que me colocaram depoimento sobre isso, sobre essa questão e é isso. Vamos lá, pessoal. Eu acho que sempre vale a pena ter um equipamento desse. E tentar salvar uma isca. E aí, para muitas pessoas vai falar o que é o salva-iscas. Salva-iscas vai ser um dispositivo, tá? Que você vai usar como artifício para tentar resgatar uma isca. Normalmente um plug, tá? E normalmente engalhada ou em estrutura, que é onde que elas vão enroscar. Tá? Então assim, existe um modelo clássico. Se você colocar aí na isca salva iscas, né, vai ter um modelo clássico que ele é composto de 2 anéis e um chumbo embaixo, tá? É um arame em forma de anel com uma forma fácil de você colocar a linha, né? Ele é como se fosse uma argola de chaveiro, vamos dizer assim. Então você consegue passar a linha ali, ele mesmo vai apoiar na linha, ele tem um chumbo, um peso embaixo. Aí você vai descer ele na linha principal e tentar fazer ele enroscar na sua isca. E aí ele tem uma corda auxiliar bem forte. E aí você vai tentar puxar pela corda, não pela linha principal. E aí, o intuito é desenroscar ou abrir garateia, né? Ou tentar abrir o split rig, tá? Ou quebrar ou rasgar o galho que ele tem enroscado, enfim. Essa é a função. Ah, Shibu, mas eu posso danificar eventualmente a isca? Pode. Mas antes uma isca com garateia danificada, com um split rig aberto, perdeu garateia split rig, do que você perder a isca inteira, tá? Então sim, eu acho que vale a pena a tentativa e vale a pena o esforço. Existem outros modelos, tá, pessoal? Tá? Esse modelo que eu falei aqui, inclusive acho que eu tenho um vídeo sobre um salva-iscas desses que eu comprei. Tá lá no barco, nunca cheguei a usar, tá? Nunca cheguei a usar. Porque não tive situação para uso também, tá? Geralmente a gente chega perto da galhada e consegue, com o auxílio do remo, com o auxílio de alguma coisa, soltar essas iscas. Mas, para uma isca que de repente está mais fundo, poderia ter, se tivesse nesse caso, poderia tentar utilizá-la, tá? Eu vou fazer uma ressalva sobre esse tipo de salva-iscas, e na verdade para qualquer tipo de salva-iscas, é a proporcionalidade dele para com a sua isca. Esse que eu tenho, ele tem um diâmetro, vamos dizer, um diâmetro útil, né, entre a linha e a parte de baixo, né, desse anel, de uns 5 centímetros, mais ou menos. Talvez até um pouco mais, uns 6 centímetros, 6 a 7 centímetros. Não, uns 6 centímetros, 5 a 6 centímetros. Então não é toda a isca, pessoal, que ele teria capacidade de enroscar ali mais facilmente. Mas sempre vale a tentativa. Existem outras pessoas que já fizeram um dispositivo menor, tá? Artesanalmente fizeram por usar iscas menores, ou se de repente você usar isca muito maior,
esse anel tem que ser, do salva-iscas tem que ser proporcional às iscas que você vai utilizar. Por quê? Ele tem que descer na linha principal, tá? Ele vai passar, provavelmente entrar na isca, e aí a argola, né? Essa argola, a parte de cima e a parte de baixo, ela vai ter que enroscar na garateia para você conseguir fazer a força para tirar. Tá? Esse é o princípio desse salva-iscas. Então, essa é uma ressalva. De repente, se for um salva-iscas muito grande, provavelmente não vai ter muita efetividade com iscas muito pequenas. Existem alguns outros modelos, tá? Vou falar do artesanal já já. Vou falar agora sobre um modelo que eu vi lá na China, no AliExpress, que é basicamente o mesmo sistema na parte de correr, só que ele tem os anéis mais aqui adiantados, como se fosse a parte do clipe aqui da caneta, né? Os anéis aqui, e ele tem uma parte que não é tubular, é aqui para baixo, em forma de ganchos, tá? Em forma de ganchos voltados para trás. Então o que ele faria? Ganchos voltados para frente, tá? Para frente. O que ele faria? Na hora que ele desce, né? Na hora que ele desce para lá, ele ajuda a empurrar a garateia para trás. Na hora que ele volta, como esses ganchos estão virados para trás, né? Como se fosse uns dentezinhos para trás. Ele acaba enroscando na garateia e tracionando. Para trás não, ao contrário, né? Deixa eu ver. A gente vai puxar. Eles são voltados... Exato, são voltados para trás, tá, pessoal? Nesse sentido, assim. Então ele entra, facilitando a entrada. Na hora que volta, você vai puxar pelo próprio salva-varas. A garateia vai enroscar aqui e você vai conseguir puxar para lá, ok? Desculpa aí a confusão. E por ele possuir os anéis só aqui na frente e essa lingueta com os dentes para trás, mais atrasadas em relação à parte da frente, na hora que esse dispositivo chega no pitão, ele já vai estar posicionado nas garateias. Eu achei muito inteligente isso aí. Eu tô para comprar um desse faz tempo, mas o frete tá meio caro e eu fico economizando. Fico com dó de gastar. Mas eu acho que deve ser mais efetivo e tem dois tamanhos. Tem tamanhos menores e maiores, tá? E essa distância entre o peso, né, que vai fazer ele descer na linha e o lugar da linha é menor. Então, assim, me parece que ele é mais eficiente. Ok? Agora eu vou falar sobre uma outra questão que é do artesanal, que utiliza-se desse mesmo princípio, tá? O artesanal que se utiliza desse mesmo princípio é um dispositivo que as pessoas têm feito artesanalmente, né? Às vezes com um pedaço de metal, um tubo de metal que eles colocam alguns dois pitões, né? Duas partes redondas em cima para correr na linha, que não seja abrasivo, né, pessoal? Senão você vai cortar a linha, não adiantou nada. E muitas vezes aquelas correntes de guia de cachorro, aquelas correntes mais finas, para que ela tente abraçar essas garateias, tá? Ou algum outro sistema de argola, né? O pessoal é bem criativo nesse sentido. E o princípio de funcionamento é o mesmo, pessoal. Descer pela linha, tentar agarrar a garateia e puxar. Então, assim, o princípio é o mesmo. Às vezes dá muito trabalho, às vezes não dá trabalho. Tem gente que gosta de fazer trabalhos artesanais, manuais, montagem e tal. Tem gente que não gosta, então, assim, tem as duas opções aí. Levar em conta essa questão de tamanho de isca e tudo mais, né? Agora eu vou falar sobre duas outras opções, tá? Uma opção que eu tô bolando de fazer, que eu acho que vai dar bem certo, e uma opção que eu usei lá na verdade quem usou foi o Edu The Point, o Edu Caiaqueiro, tem canal aqui na internet também, que ele usa um bicheiro para salvar isca. Poxa vida, eu fui sair com ele lá, né? Eu, Levi e ele, a gente foi fazer uma pescaria lá na Cachoeira da Fumaça, no Refúgio do Alemão. E aí,
pô, vejo o Passaguá no barco e vejo um bicheiro no barco. Falei, poxa, mas o Edu não é matador, a gente também não é matador. Que diacho que tem esse bicheiro, né? De repente é uma questão de segurança para alguma coisa, enfim. Aí chegou uma hora que eu enrosquei um blade jig, o pessoal às vezes chama de docinho, né? Que é um jigzinho, tá? Que tem uma garateia ou um anzol embaixo, nesse caso tinha um anzol embaixo, e uma colherzinha na parte de trás, como se fosse o rabinho dele, tá? Esse é um blade jig. E aí enroscou no fundo de uma grota, não tava tão fundo. Aí o Edu falou, ó, Chibu, passa o bicheiro. Eu falei, o que você vai fazer, Edu? Eu falei, pô, eu até estranhei que você tava com esse bicheiro aí. Ele falou, não, isso aqui não é... Esse bicheiro é pra salvar a isca. É pra pegar a isca. Eu falei, poxa vida, né? Vamos observar. O que a gente fez? A gente puxou o máximo possível. Aí ele já estava perto do líder, graças a Deus, não estava tão profundo, tá? Tava perto do líder. Aí o que ele fez? Esse bicheiro era um bicheiro telescópico, que acho que ficava com 1 metro e pouquinho. Ele enfiou a mão para dentro da água, conseguiu dar algumas voltas com o bicheiro no líder e puxou. Isca perdida por perdida, tudo bem. E o fluorcarbono é muito mais resistente do que a linha principal, o multifilamento. Se eu puxasse pelo multifilamento, provavelmente ia estourar. Então ele conseguiu dar algumas laçadas lá, segurar e puxar. E realmente abriu o anzol e salvou a isca, tá? Então vale também como uma experiência. E o outro sistema que eu estou fazendo, pessoal, que esse sistema é um sistema para eu deixar no barco, tá? É com aquele cabo telescópico, tá? No caso eu vou utilizar, porque eu já tenho aqui um cabo telescópico daqueles peneiras de piscina, tá? E que na ponta eu vou fazer um pequeno gancho, ok? Um pequeno gancho, tá? Como se fosse um pitão aberto, para que eu consiga colocar na linha, descer na linha e negativar a isca, tá? Conseguir, porque assim, geralmente a isca ela agarra num sentido, quando você força ela ao contrário, ela solta. Só que o difícil é você forçar ela ao contrário. Com esse sistema que eu tô bolando, só tô bolando tô precisando dar um jeito de soldar ou de prender o alumínio, o inox, né, que eu quero fazer essa voltinha com arame de aço inox no alumínio, tá? Que esse extensor é de alumínio. Então o que vai acontecer? Vai ter essa pontinha aqui e aí eu desço, passo a linha aqui no meio, desço, consigo chegar na ponta da isca no pitão, onde que eu vou conseguir fazer uma força negativa e tentar desenroscar. Isso acontece de soltar porque muitas vezes a gente consegue salvar a isca nesse mesmo sistema com remo, tá? Inclusive agora falando com vocês, o meu remo ele é de madeira, eu gosto de remo de madeira, eu acho que ele é mais confiável e mais durável. Eu acho que eu não vou precisar, na verdade o telescópico até daria melhor porque teria mais amplo, mas eu vou comprar um pitão de aço inox, abrir ele um pouco e deixar na ponta do meu remo, na contraface da quilha, né, do remo quilhado que eu tenho. Porque vai permitir que eu faça isso com o próprio remo também. Olha aí, conversando com vocês, tive uma ideia aí e que provavelmente vai salvar isso daí. Vai ajudar a salvar algumas iscas, inclusive às vezes para tirar de galhada que não esteja submersa, né? A gente conseguir tirar um pouco mais fácil, não ter que chegar tão perto, descer do barco às vezes. E aí, ó, conversa produtiva, hein, pessoal? Se você utiliza ou já utilizou algum tipo de salva-iscas, ou já faz algum esquema, tem um pessoal que faz um esquema no remo de caiaque, na pá de plástico do caiaque, passa pra gente como é que vocês usam, né? Pra gente poder compartilhar aí com os outros pescadores, através das perguntas e respostas, que isso acaba ajudando todo mundo e todo mundo começa, todo mundo consequentemente evolui junto, tá?
E, logicamente, salvar uma isca, por mais barata que seja, é sempre bom. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.